Olá, sejam muito bem-vindos. Nesta entrada do programa, nós convidamos você a fazer uma viagem ao futuro, mais precisamente para o ano 2035. Você já imaginou como vai estar daqui a 18 anos? E o Brasil? Como será nosso país neste futuro não tão distante? Será que conseguiremos alcançar o sonho de conciliar desenvolvimento social e econômico com foco na inovação e também na sustentabilidade? Será que seremos uma sociedade mais justa e igualitária? Bem, o projeto Brasil 2035, liderado pela Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento e também pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, buscou responder a essas perguntas. O resultado desse estudo a gente conhece agora com Maurício Fleury Curado, que é coordenador do Núcleo de Cenário e Estudos Prospectivos do IPEA, e também Leandro Freitas Couto, que é presidente da ASECOR. Bem-vindos, Leandro, Maurício, é um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão instigante, né? E aí eu começo com a seguinte pergunta: o que motivou vocês a estudar esse Brasil do futuro? Então, oi Larissa, gostaria de cumprimentar também todas e todos os telespectadores. A gente é uma carreira típica de Estado que tem como objeto o planejamento e o orçamento público. Então, entre nossas atribuições está o planejamento estratégico nacional, o planejamento de longo prazo. E nós tivemos essa iniciativa, batemos na porta do governo oferecendo esse estudo e fomos correr atrás de várias organizações, várias instituições do governo, organizações da sociedade civil, e recebemos muitas portas bastante abertas, e num conjunto de cerca de 30 instituições nós conseguimos levar esse estudo adiante com cerca de 2 anos de muito esforço. Cerca de 800 especialistas participaram, foram 17 oficinas em Brasília, aqui no Rio de Janeiro, também em São Paulo, participação presencial e virtual. E com essa participação toda a gente conseguiu um produto bastante interessante que consegue olhar o Brasil daqui a 18 anos, né, cerca de 20 anos quando começamos, e questionando quais são as principais questões para o desenvolvimento do Brasil. Muito bacana, porque o resultado desse trabalho, Maurício, ele a metodologia, né, que vocês utilizaram é bastante inovadora, né, e original também. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como o IPEA, né, fazia parte de um projeto desse, né, e os resultados explicados, né, e apresentados de uma forma bastante dinâmica também. De fato, o IPEA ele se caracteriza pelos seus estudos e métodos quantitativos, mas a metodologia ela é, de certa forma, inovadora, mas não tanto, porque grandes instituições, países como os Estados Unidos, a CIA, a OTAN, grandes empresas como a Shell, a IBM, já usam a metodologia de cenários. É uma metodologia que ela junta um pouco de arte, porque nós precisamos imaginar, mas ela é baseada em ciência. Nós precisamos fundamentar os parâmetros que a gente consegue colocar como os que vão dar o quadro para o futuro. Então, ainda que seja uma metodologia não tão nova, ela é nova para o local de trabalho que é o IPEA, né, que é um instituto mais clássico, vamos dizer assim, nas metodologias. O Maurício citou os cenários, né? E a gente está falando isso porque o estudo Brasil 35 apresenta, então, 4 cenários possíveis, é isso? 4 cenários possíveis para o Brasil em 2035. Então, por favor, rapidamente, quais são esses cenários? Então, a gente se baseia na identificação de grandes tendências, que vai ser difícil a gente romper essas tendências. Então, por exemplo, o Brasil vai continuar sendo um grande exportador de commodities. É difícil que em 20 anos a gente deixe de realizar isso. E algumas incertezas-chave. E da conjugação dessas grandes tendências com as incertezas chaves, a gente desenhou 4 cenários possíveis para o Brasil em 2035, dentre um número infinito de cenários de futuros possíveis para o Brasil. Então, esses cenários são o que a gente chamou de vai levando, que é um cenário um pouco tendencial, em que continua uma fragmentação social, uma divisão com a qual a gente está convivendo hoje, uma cultura de curto prazo, não há um pensamento de longo prazo. O cenário do novo pacto social, em que as grandes apostas se dão na área social, saúde, educação.
um cenário que a gente chamou de Crescer é o Lema, que a gente brinca que é o milagre econômico 2.0, que vai no sentido de fazer o bolo crescer para depois dividir. E o último cenário, que é o cenário construção. Esse já é um cenário em que, embora o crescimento seja lento, é um cenário em que as bases estão constituídas. Porque o bacana, Larissa, é pensar que a pergunta principal do estudo era quais são os caminhos possíveis para a gente construir até 2035 para que a gente consiga um país desenvolvido em 2100. Ou seja, a gente está pensando no futuro dos netos dos nossos filhos, né? É muito longo prazo, porque em 20 anos a gente não consegue fazer grandes rupturas, mas a gente consegue, num cenário bastante positivo, construir as bases para que a gente consiga o desenvolvimento no mais longo prazo. Agora, Maurício, são cenários, né? O Leandro trouxe, então, rapidamente a explicação desses cenários apresentados pelo estudo, bastante diferentes uns dos outros, né? Então, na verdade, esses cenários possíveis, né? Cada um deles só será possível dependendo também das ações que o poder público e a sociedade tomarem aí ao longo desses 18 anos. Exatamente. Como o Leandro falou, as possibilidades são infinitas. O que nós temos, que nós podemos colocar que vai ser quase dado, são as tendências. As tendências são a gente identificou como coisas que estão colocadas. A população está envelhecendo. O nível de escolaridade vai aumentar. Se vai aumentar no nível satisfatório, aí não sabemos. Se é com qualidade ou não, se é com qualidade, não sabemos. Mas a população está envelhecendo. Então, há algumas coisas que estão colocadas. Então, esse é o pano de fundo, é a conjuntura, é o recheio que nos permite montar os cenários, aí levando em consideração as incertezas-chave. Então, vai depender muito do que nós decidirmos aqui, e essa é a função do cenário. É identificar pontos que merecem atenção para que a gente trabalhe em cima dele. Então, por exemplo, nós identificamos algumas variáveis-chave, porque elas têm alta motricidade, que, por exemplo, diz o arcabouço legal e regulatório brasileiro. É um arcabouço que não permite muito fazer um negócio no Brasil, as coisas são difíceis de se fazer. E isso é uma coisa que nós entendemos que ela é chave. Um sistema educacional que propicia educação de maneira inclusiva e de qualidade. Essa é outra questão-chave. Uma outra questão-chave por incrível que pareça, nós temos temos um sistema de planejamento. A questão do planejamento, ela deve ser levada a sério em qualquer situação. Para a gente construir o futuro, a gente precisa planejar. Então, nós no Brasil, a gente está realmente preocupado sempre com os nossos incêndios. E a gente não se permite pensar um pouco mais além, né, desfocar dos incêndios, para que a gente possa construir soluções definitivas. Muito bacana. Olha só, para você entender um pouquinho mais do que a gente está falando, a gente vai exibir agora um trecho do vídeo produzido pelo Projeto Brasil 2035, que explica o cenário construção, que é então, como o Leandro colocava, o cenário em que o Brasil avançou de forma lenta, permitindo uma estratégia de crescimento sustentável ao conciliar, então, políticas sociais e econômicas. Olha só. Olá, amigas e amigos. Vivemos um momento único em nossa história. O Brasil conseguiu fazer o dever de casa. Temos um projeto, um plano de desenvolvimento de longo prazo. Fortalecemos nossa capacidade de planejar. Não foi fácil costurar acordos, mas isso nos manteve seguros durante a crise mundial da década de 20. A Constituinte de 2028 alterou nosso sistema político e hoje somos um país parlamentarista. E conseguimos mais. Aliviamos a Previdência alterando a idade mínima para aposentadoria, 68 anos para homens e mulheres. Os recursos do pré-sal resultaram em investimentos em educação. Ainda nessa área, com as reformas na educação em 2019, nossos jovens chegam mais preparados ao mercado de trabalho. Conseguimos conter a inflação e reduzir nossa taxa de juros. A estrutura tributária deixou de ser regressiva, incidindo menos sobre a produção e consumo. São nossos impostos que sustentam o bem-estar social. Não somos mais assombrados pelos apagões, mesmo nos momentos de seca. E reduzimos os preços de energia ao consumidor com as novas hidrelétricas na Amazônia e as novas tecnologias.
Somos referência mundial em desenvolvimento sustentável. O aproveitamento dos recursos da biodiversidade, fruto de muita pesquisa, integrou comunidades locais ao processo de desenvolvimento do país. Somos grandes exportadores de commodities, mas estamos nos preparando para ampliar as exportações em setores de alta e média complexidade tecnológica. Já registramos grandes avanços em bioeconomia. Nossas cidades estão mais inteligentes e sustentáveis. Temos menos problemas com os transportes coletivos. Isso porque também refizemos o nosso pacto federativo. Estamos prontos para focar no futuro. Vamos retomar nosso programa espacial que vem sendo adiado por décadas e reforçar nossas apostas na Amazônia Azul. Mas o presente também nos apresenta desafios. Precisamos elevar as taxas de crescimento e criar mais empregos qualificados. E isso sem abrir mão do desenvolvimento sustentável, nossa marca no mundo. Mesmo com a redução das desigualdades sociais, ainda somos um país injusto. Nosso pacto de redução dos homicídios refreou a morte entre jovens, mas ainda somos uma nação violenta. Nossos recursos hídricos são fonte de cobiça internacional. Somos um país pacifista, mas nossa indústria de defesa está sendo dinamizada. Em respeito a tudo que avançamos, não devemos descuidar dos desafios que estão postos em nosso caminho. Sim, o Brasil está melhor. Construímos com planejamento e paciência as bases sólidas do nosso projeto para o país. Agora podemos andar mais rápido, correr e depois voar no verdadeiro salto para o futuro. Boa noite. Olha, particularmente esse é um cenário que me agrada muito, né? Para além aí da questão política, se teremos um sistema parlamentarista ou não, a gente tem um primeiro-ministro negro, né? O Brasil aí referência em questões de sustentabilidade. Esse seria, Leandro, o melhor dos cenários? Com certeza é o cenário mais otimista, mas é importante ressaltar que ele toca em algumas incertezas que aparecem em todos os cenários. Essas questões que você levanta são algumas delas. Por exemplo, qual vai ser o tamanho da reforma política que a gente vai ter no Brasil daqui até lá? Ele chega a falar de uma nova Constituição. Será que a gente vai ter isso, né? Mas outras questões institucionais, aí ele fala da importância de a gente ter um sistema de planejamento que foi, como o Maurício comentou antes, é uma variável de grande motricidade. Se isso acontecer, outras tantas coisas podem acontecer junto. Outra questão adicional que ele toca refizemos o nosso pacto federativo. A questão do pacto federativo é fundamental e aparece em todos os cenários. Alguns conseguem avançar mais, outros menos, mas parece que é uma variável também importante. Do ponto de vista territorial, ele fala da qualidade de vida nas cidades, ou seja, a gente tem uma incerteza aí que é a infraestrutura urbana, como é que vai estar daqui a 20 anos? Certo? Nesse cenário parece que se resolveu melhor do que em outros. Mas a questão da violência ainda aparece também como um fator. Isso é bacana, importante. Porque tem uma tendência que revela um aumento do índice de violência. E uma incerteza associada a ela, que era o público específico que sofre o genocídio da população jovem negra, a gente vai conseguir refrear isso? Então, a gente está convivendo com esses dois elementos e isso aparece no cenário. Então, um pouco essa foi a brincadeira, fazer essa conjugação das diversos elementos, das sementes do futuro, como a gente chama, que estão aí e que futuro que elas vão fazer germinar daqui a 20 anos, né? Os eixos chaves são a questão de como nós vamos tratar a nossa dívida social, que nós entendemos que ela é escandalosa, e como é que nós vamos conseguir dar robustez à economia de forma a gerar riqueza para ou concentrar ou não distribuir ou distribuir. Então esses são os dois eixos chaves. O processo de desenvolvimento e de resgate da dívida social
e o processo de capacidade de você gerar riqueza no país através da economia inovadora, que são novas frontes da economia. Que como, é o que por a gente exemplo, discute muito hoje, né? exatamente. Então, por exemplo, a bioeconomia, nanotecnologia, biotecnologia, indústria de terras raras, são fronteiras do conhecimento, da ciência, que nós temos condição de pegar, sim, esse barco. Nós temos conhecimento acumulado no país, nós temos os recursos e, bom, está um pouco na nossa mão, sim. Então, por mais que o cenário possa parecer otimista, ele é possível. Está nas nossas mãos. Sim. Do mesmo jeito que é razoavelmente, eu diria até, não nem razoavelmente, mas muito fácil que nós sigamos para algo parecido como o cenário vai levando, que é o do curto-prazismo, que é o de apagar incêndio, uma vez que a gente não se debruça sobre os problemas estruturais do nosso país, e aí a gente não vai para frente. Isso vai depender das escolhas, né, dos caminhos que o poder público tomar e também, assim, na minha opinião, e que isso se torne, na verdade, política de Estado e não de governos, né? Que isso se perpetue aí nessas mudanças. Eu vou pedir para a gente colocar, para você que está em casa, a página do Projeto Brasil 2035 no Facebook. E aí, nessa página, você encontra, então, o vídeo que a gente exibiu, ele está completo, você tem acesso aí para o link no YouTube, está aí, então, @Brasil 2035 para você encontra mais informações sobre o projeto, está ali o link, então, para o vídeo que a gente exibiu, então, o trechinho, nesse vídeo, você vai conhecer um pouquinho, então, desses cenários, o Vai Levando, o Crescer é o Lema, também um novo pacto social, além do Construção, que a gente exibiu para você. E também você encontra mais sobre o projeto na página brasil2100.com.br, está aí na tela para você, e aí, como o Leandro já colocou também, 2035 é o iniciozinho para esse caminho para 2100, não é isso? Esse é um aspecto bacana também para a gente trazer. E eu já mostro para você também agora, aqui do nosso estúdio, o livro, então, que é o resultado desse estudo, Brasil 2035, aqui desse projeto, então, da Secor e do IPEA. E aí é importante a gente falar também que várias outras instituições contribuíram, né, para a elaboração desses cenários, né? Foram 30 instituições. Então, IPEA, Secor, mais 28. Nós tivemos algumas que participaram de maneira muito forte, particularmente os militares têm muito interesse, eles têm essa visão de longo prazo, né, de mais longo prazo, mas também outras instituições, como o BNDES, a Petrobras, a Fiocruz, a Empresa de Planejamento Energético, várias outras instituições, eu vou ser injusto em não citar todas, mas várias outras que também se debruçaram e se dedicaram, né, colocando basicamente quadros. O projeto foi extremamente barato, basicamente os nossos recursos humanos à disposição da gente pensar junto, mas então a gente não teve custo, né, foi só trabalhar junto. Então, foram muitas instituições e isso é claro que dá uma legitimidade e uma riqueza no pensamento. Leandro, por favor. O bacana desse envolvimento das outras instituições é que foi possível também construir cenas temáticas para cada um dos cenários. Então, essas instituições nos apresentaram, por exemplo, como é que vai estar a questão do financiamento do longo prazo para cada um desses cenários, ou como é que vai estar a questão da saúde, que foi um trabalho que a Fiocruz fez, como é que vai estar a questão da agropecuária, da bioeconomia, que foi um trabalho da Embrapa. Então, eles desenvolveram cenas para cada um dos cenários. A questão da energia foi trabalhada pela empresa de pesquisa energética e assim por diante. Foi essa contribuição, além de sediar as oficinas e, obviamente, ceder os técnicos que participaram do projeto como um todo, que foi muito bacana. Agora, a gente já falou aqui, né, das tendências, de algumas incertezas, de questões chaves para esse Brasil que a gente espera em 2035, mas vocês apresentam também nesse estudo alguns atores, né, que seriam fundamentais aí. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Quem são esses atores tão influentes para esse Brasil do futuro? Olha, tendências, nós levantamos mais de 190, mas nós chegamos a aglutinar e encontrar as tendências que são tendências de peso. O mesmo aconteceu com as incertezas e também com os atores. Atores, nós levantamos várias dezenas, né, os parceiros todos levantaram várias dezenas, mas nós chegamos aí a menos de uma vintena de atores que são muito importantes. É claro que, por exemplo, num sistema presidencialista como o nosso, o presidente da República tem um papel importante. O Ministério da Fazenda, que tem um papel importante. Então, os governadores têm um papel importante. Sociedade civil organizada é outro ator-chave, porque são atores que têm capacidade de mudar a realidade, de interferir e alterar a realidade. Então, o que diferencia os atores de atores chaves ou não tão importantes é a capacidade que eles têm de interferir na realidade.
Eu acho que uma coisa que diferencia muito um cenário do outro é justamente a interação entre esses atores, certo? Então, pela metodologia, os atores têm um papel central na construção de cenários. E uma coisa que fica muito evidente no cenário que a gente viu de construção, o ator cita que houve um grande pacto que tornou possível se chegar àquele futuro. E isso é uma questão de partida em todos os cenários. Como é que vai ser essa relação entre as forças sociais? Hoje a gente está numa sociedade extremamente dividida, e eu diria até radicalizada entre um lado e outro, e a gente vai precisar superar isso, e eu acho que isso aparece nos cenários, e o projeto tem essa intenção também, de servir como uma plataforma de diálogo. Vamos dialogar racionalmente, vamos pensar quais são as alternativas que a gente tem à mesa para fazer as escolhas que nos levem ao futuro que a gente deseja. De estimular também esse trabalho colaborativo, né? Acho Exatamente. que essa é uma questão importante. Olha só, todos os cenários apresentados apontam para a importância da educação na construção desse Brasil do futuro. Então, pensando nisso, o prêmio Respostas para o Amanhã identifica práticas educativas de professores das áreas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, que junto com seus alunos de escolas públicas apresentem soluções para problemas das suas comunidades. As inscrições para a 4ª edição do prêmio vão até o dia 14 de agosto. Essa é uma iniciativa da Samsung com coordenação do SEMPEC. Mais informações você acessa respostasparoamanhã.com.br. Bom, Maurício e Leandro, a gente está caminhando aí para os minutinhos finais da nossa conversa. E aí, para a gente finalizar, eu queria algumas considerações de vocês. Que políticas públicas, por exemplo, a gente deveria investir agora, né, para esse futuro que, até conversando com o Maurício, ele me falou que na economia 18 anos é longo prazo, mas pensando aqui individualmente, 18 anos já é amanhã, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje, né? Que políticas públicas, na opinião de vocês, a gente precisa investir para que a gente seja, então, um país mais igualitário, mais justo nesse 2035? Bom, o objetivo do estudo não é apresentar respostas, mas apresentar elementos para reflexão. Agora, a questão social, a questão de você construir uma sociedade inclusiva, ela é chave. Sem ter educação e sem você ter um processo de inclusão, de construção, aglutinação social, a gente não vai para frente, não. Do mesmo jeito que pela parte econômica nós precisamos nos dedicar com relação a novos setores da economia, onde nós teremos condição de fazer a diferença com relação aos setores tradicionais, nós vamos como todos vão. Mas com relação ao setor da inovação, a gente tem condição de fazer a diferença. Então, eu diria que, trabalhando para uma sociedade inclusiva e se dedicando à economia da inovação, a gente chega lá. Não nos faltam talentos, né, Leandro? É preciso planejar isso. Exatamente, isso que eu gostaria de reforçar. Acho que uma das coisas, como a gente falou, mais motrizes, que tem maior capacidade de arraste, do ponto de vista do Estado, das políticas públicas, é o desenvolvimento e fortalecimento de um sistema de planejamento que consiga articular essa questão do longo prazo com os instrumentos de curto prazo, porque o futuro nós estamos construindo hoje com as ações e com as decisões que a gente toma hoje. Portanto, ter um sistema de planejamento robusto que consiga articular essas decisões do curto prazo com as grandes estratégias de longo prazo é fundamental. Muito bacana, a gente torce para isso então. Muito obrigada, viu, pela presença, foi um prazer conversar com vocês hoje. Muito obrigado, até amanhã. Obrigado. Olha, gente, o programa de hoje eu vou terminar de uma forma diferente. Hoje é a minha última edição à frente do Conexão, depois de 7 anos eu me despeço do canal Futura. E por isso eu agradeço mais uma vez a sua companhia de sempre, foi um prazer fazer parte dessa equipe e contribuir então para o compromisso do Futura com a transformação social brasileira. A gente se vê, um beijo. Tchau, tchau.